Bom dia, povo de Deus, vencedores e vencedoras em Cristo Jesus. Segunda-feira, mais uma semana, para a glória de Deus, onde entregamos as nossas vidas, tudo que vamos fazer nas mãos do Senhor. Vamos orar? Deus, te entregamos, Pai, nossa manhã, o nosso dia. Conduz, Pai, da maneira que o Senhor sabe guiar, que é perfeito e agradável, Senhor. Deus, entregamos no Senhor nossos caminhos, nossas decisões. Te pedimos, meu Deus, que direcione, meu Pai. Nos direcione, Senhor, nas decisões. O que devemos decidir, Pai, nesta semana, Pai. Que possamos, meu Pai, escutar a Tua voz e fazer escolhas corretas, meu Senhor. Entregamos, meu Pai, o nosso trabalho, aqueles que se encontram desempregados, Pai, já pela fé, entrega, Pai. Tudo, Senhor, em Tuas mãos, confiando que o Senhor está trabalhando e lapidando. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço. Amém. E que através dessa palavra que vamos ler, Salmos 2, possamos, meu Pai, ter sabedoria e discernimento para entender o que queres falar conosco. E que através dela haja cura, haja libertação. Amém. O tema do Salmos 2 é a suprema lei de Deus. É um salmo escrito para celebrar a coroação de um rei israelita. Uma alusão ao coração de Cristo, o Rei Eterno. O autor é Davi. 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com a vara de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência e a autoridade da terra. Adorem o Senhor com o temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele refugiam. Aleluia. Aqui vamos ver explicando que vários salmos são chamados de messiânicos por causa das alusões proféticas a Jesus. O Messias, eles falam acerca da sua vida, sua morte, a sua ressurreição e o seu futuro reinado. Davi, o provável autor deste salmo, foi o pastor de ovelhas, soldado, e ele foi também rei. Ele também foi profeta. Atos 2, 29 e 30, vamos estar vendo a referência lá, aqui falando na Bíblia. Porque descreveu a futura rebelião das nações e a vinda de Cristo para estabelecer seu reino eterno. Este salmo é frequentemente mencionado no Novo Testamento. Vamos ver em vários livros, Atos, Hebreus, Apocalipse. Vamos ver falando desses Salmos 2. Davi pode ter escrito este salmo durante uma conspiração de algumas nações pagãs contra Israel. Escolhido e ungido por Deus, Davi sabia
que o Eterno cumpriria sua promessa de trazer o Messias ao mundo. Glória a Deus, através de sua posteridades. Aleluia. Glória a Deus que o nosso Senhor já veio, né? A gente vai ter uma referência aqui no Salmos 2:3, quando ele fala: façamos em pedaços as suas correntes, lançamos de nós as suas algemas. Algumas pessoas pensam que desfrutam das verdadeiras liberdades longe de Deus, mas elas se esquecem que todos nós, conscientes e inconscientes, servimos a alguém, um rei humano, uma organização ou nossos desejos egoístas. Na mesma maneira que um peixe não está salvo fora da água e uma árvore não está firme arrancada da terra, nós não ficamos bem quando deixamos o Senhor. Podemos encontrar a rota certa para a liberdade, servindo sinceramente e de todo o coração a Deus, o Criador. Ele pode libertá-lo, para que você se torne a pessoa que Ele criou para ser. Amém? Glória a Deus. Como é bom andar nos caminhos do Senhor, né? Mas a verdade é essa. Muitas vezes estamos com os desejos egoístas, né? Que esses desejos não vêm de Deus, com uma organização humana, que não foi Deus que organizou para nós, que não foi Deus que nos orientou. E muitas vezes, como a gente já tem falado aqui, tomamos essas decisões egoístas, decisões desorganizadas que não foram organizadas por Deus e acabamos sofrendo as consequências, né? Aquele povo que a gente vai ver aqui, que estava dizendo, né, que eles poderiam estar enfrentando uma conspiração contra aquele povo, né? E Deus já estava dizendo que era com eles. E é isso, muitas vezes a gente está sofrendo algo, mas quer resolver com nossas atitudes, os nossos desejos, e esquecemos de ir consultar o Senhor, de falar com o Senhor em tudo. Hoje mesmo eu estava acordando, pedindo a Deus um direcionamento para vir fazer o devocional, cuidando das crianças, já acordo cedo, ajeitar o alimento, arrumar a bolsa, né, para eles irem para a escola, para depois eu vir aqui e já tirar esse momento que eles estão na escola com o Senhor, antes de tudo, né? Mas antes também de se levantar, eu tenho voltado a fazer algo que eu sempre fazia. E eu aprendi na primeira igreja que o Senhor me levou, que um pastor falou: não deixe para fazer o que você já pode fazer assim que desperta para o Senhor, né? Você descendo já vai caindo de joelho. E é incrível que sempre vem isso à minha lembrança. Então às vezes a gente pensa que, não, vou falar, ninguém vai escutar. Mas tem coisas que isso aqui faz mais de 10 anos. E eu me lembro ainda, como se fosse hoje, esse pastor falando, que quando ele se levantava, ele já ia caindo pro lado de joelho, e ali ele já entregava e agradecia a Deus por estar acordando antes de sair do quarto dele. Então eu tenho feito isso ultimamente, né? E eu creio que é o próprio Deus trazendo a lembrança para que a gente já consiga, né, se conectar com Ele ali, já levantar. Então, vamos orar a Deus que tire pensamentos egoístas, que o Senhor mate o nosso eu e que a gente viva a vontade dEle. É muito forte você dizer isso para o Senhor, né? É uma decisão muito forte, até mesmo porque foi Ele que nos criou. Então Ele tem, com certeza, planos e sonhos muito melhores do que possamos imaginar. E vamos ver aqui, né? Podemos encontrar uma rota certa para a liberdade. Quando estamos no Senhor, Ele nos direciona, né, para a rota certa, para o caminho certo, para se sentir livre, para se sentir liberto. Quando tomamos decisões, muitas vezes, egoístas, que são do nosso eu, a gente muitas vezes
colhe aquela consequência dos nossos próprios atos, né? Muitas vezes pessoas ficam reclamando, eu já passei por isso, de dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Essas contas, Pai. Pai, olha essa situação, Deus. Deus, eu não mudo a minha história. Deus, eu estou sempre passando pelas mesmas coisas, mas eu também estou sempre repetindo os mesmos erros. Não é normal você passar pelos mesmos erros com frequência. E eu tenho voltado para o Senhor isso, né? Deus me ajude. Aonde eu estou errando? Que eu venha reconhecer aonde são os meus erros, as minhas falhas, né? Se eu não estou orando com as armas certas, se muitas vezes eu não estou guerreando com quem eu devo guerrear, porque você sabe que você não está guerreando contra a carne, contra o principado, você está guerreando contra aquele que se levantou contra a tua vida. E quais são as armas certas para você guerrear? A palavra de Deus. Isso mesmo. A gente tem que pegar a palavra de Deus e guerrear com aquele que vem para roubar, para matar e destruir. Ele sempre está arquitetando, ele sempre está querendo entrar nas brechas. E aí a gente às vezes acaba brigando com colegas, com o esposo, com os filhos, né? E esquece que devemos ir lá para o Senhor e começar a guerrear com as armas certas. Então muitas vezes não contemplamos aquela liberdade, a paz, por escolhas nossas, por erros nossos. E eu falo de mim mesmo, Virgínia. E todas as vezes agora que eu estou passando por uma situação, eu venho me analisar, eu venho pedir perdão ao Senhor, eu venho tentar aprender com aquilo ali, que eu venha ser melhor, que eu passe por isso dando tudo glória a Deus e aprender e não fazer mais, né? Porque Jesus vai falar para aquela mulher, onde todos queriam apedrejar, matar, mas aí ele vai e perdoa ela. E aí ele diz, né? Vá, mas não peques mais. Então, quando o Senhor vem nos despertar, ele diz, não erres mais, aprenda. E eu peço todos os dias ao Senhor que verdadeiramente eu venha viver para Ele, que Ele me ajude a não errar, a confiar nele. E é só assim que vamos conseguir, confiando nele, né, obedecendo a rota dele, o caminho dele, aleluia, servindo sinceramente de todo o coração a Deus. O que você tem servido? Como você tem servido ao Senhor? Como tem tirado tempo para servir? Você tem servido ao Senhor? Você está servindo aonde o Senhor mandou você servir? Né? Eu tenho recebido o chamado do Senhor de servir algumas mulheres que Ele já colocou aqui na minha vida. A gente serve umas às outras, orando uma pelas outras, né? O nosso grupo é o Vencendo em Oração. O grupo é de Deus, crendo que somos mais do que vencedores no poder da oração. É de joelhos que conseguimos se achegar ao Pai e vencer muitas batalhas do dia a dia. Então, servir na tua casa, servir na tua família, servir no teu esposo, servir nos teus filhos. E como é muitas vezes desafiador, né? Porque é na nossa casa que muitas vezes não conseguimos servir. Muitas vezes eu já vi, né, pregações, mensagens de pessoas falando que guarda ali aqueles pratos, guarda aquela melhor taça, aquele melhor copo para as visitas. Graças a Deus. Quando eu escutava essas pregações, eu digo, Senhor, obrigada, porque eu sempre gostei de servir o meu esposo, a minha casa, meus filhos, né? Quando minha mãe tá vindo para cá, o meu irmão, o melhor. Né? Boto a mesa, gosto de estar sentada com eles, gosto de fazer o que eles gostam de comer. Então, sirva a sua família, dê o melhor para a sua família. Que a sua família não venha ver somente o lado que você está em processo, né? Muitas vezes estamos num processo de obediência, de não a ira, e são essas pessoas que mais veem a nossa mudança, o nosso tratar. Né? O momento que estamos sendo tratados na ira, na raiva, né? Naquela explosão. Então que possamos
ser pessoas que estejam servindo sinceramente, né, a essas pessoas, que a nossa família, começando na nossa casa, conseguiremos ser reflexo de Deus lá fora. Amém? Ele pode libertá-lo para que você se torne a pessoa que Ele criou para ser. O Senhor pode te libertar para você ser a pessoa que Ele criou para você ser. Ontem eu estava assistindo um filme, que agora eu esqueci o nome, tá até no Netflix, depois eu passo para vocês na descrição aqui. Muito bom. Que é sobre uma menina que ela sofre, né, com roubo, ela fica roubando as coisas das pessoas. E na escola, uma pessoa olha para ela e fala de Jesus. E ali ela decide aceitar Jesus. E quando ela cai em si e realmente entende o que ela é para Jesus, por que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, ela fala algo que me impactou, que é: quem define sua criação é o Criador, não o sistema. Então você foi criado pelo Senhor. E é Ele que pode te libertar. Não são as pessoas que te definem como prisioneiro do teu pecado. E não é teu pecado que vai te definir como essa pessoa que você acha. Ela diz: eu achava que eu não era nada, que eu era um erro, que eu vim com esses erros porque ela roubava, porque ela não tinha os pais, então ela achava que tinha vindo uma versão errada. Não, você não veio como uma versão errada, você veio como o Criador te criou. E o que te define é o teu Criador. Quem te criou foi o Senhor. Não o pecado vai te definir. Não essa situação que você está passando é que vai te definir. Se você está passando por momentos agora que você não está tendo dinheiro, né? Passando por vergonha, não tem o que vestir, não tem o que comer, não tem o que dar para os seus filhos, não tem um estudo para dar para os seus filhos. Ou você até mesmo chegou a pegar algo de alguém, mas está arrependido, ou não se arrependeu. Hoje é dia de se arrepender. É dia de pedir perdão ao Senhor. Se você falou mal do seu irmão, se você tem falado mal daquela pessoa, é tempo de você voltar e se arrepender. Então ela foi citando vários pontos, né, que ela tinha que mudar. Ela foi devolvendo as coisas para as pessoas que ela tinha roubado. Ela foi pedir perdão de quem ela tinha falado. E ela liberou perdão para aquele que tinha abandonado. E aí, quando ela começou a fazer tudo isso que ela foi entendendo na palavra, que foi em Efésios 2, que ela foi lendo Efésios 1, Efésios 2, ela foi entendendo o que ela foi criada, para o que ela foi criada. E ali ela foi contemplando o que Deus tinha para ela. E ela começou a ver e a sentir Deus dentro dela. E é isso. Quando começamos a obedecer o que Deus manda a gente fazer, começamos a contemplar o que sempre estava ali, o que sempre Deus criou, que foi você, o para você ser. Você começa a ser o que Deus criou você para ser. E aí você não é mais aquilo que o sistema diz que você é, que o mundo diz que você é. Você começa a viver o que Deus diz que você é, a filha do Senhor. E você consegue ter prazer em obedecer. Não vai ter vergonha de falar os seus erros, não vai ter vergonha de reconhecer aonde você errou. E isso é libertador. Às vezes a gente pensa que isso é libertador somente para aquele que está recebendo perdão. Não. É libertador para você que está perdoando, que está liberando, que está se livrando, se libertando dessas amarras, dessas prisões. Se você hoje ainda não aceitou o Senhor como seu único Salvador, que você hoje aí vá para o seu quarto, aí mesmo onde você está, e diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Pai, porque eu errei, porque por muito tempo eu andei fazendo o que não te agrada. Mas hoje eu quero que o Senhor habite em mim, Senhor. Eu te aceito, Pai. Eu te aceito é até uma coisa que meu esposo me ensinou há um tempo, né? É como se fosse, eu não sei dizer agora, mas vamos lá. Que você hoje diga que quer Ele dentro de você, que Ele quer que Ele more em você. Então, que o Senhor venha ser com você hoje. Você diga: me arrependo, Pai.
E eu quero o Senhor na minha vida como meu único Salvador. Eu quero ser direcionada pelo Senhor, Pai. Pai, faz morada dentro de mim. Em nome de Jesus, eu seja uma nova criatura, Pai. Em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que você sinta o Papai do Céu aí com você. Agora você é uma nova criatura. Agora você vai começar a andar como o Senhor quer. Comece a meditar na palavra. E não vai ser pesado. Não vai ser um fardo. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente troca esse fardo, que a gente tem da culpa, do pecado com o Senhor, Ele diz que é leve. O fardo dele é leve. Amém? Que você sinta paz. Que você se sinta cuidada. Que você se sinta amada e amado pelo Senhor. Que Deus abençoe e você possa meditar nisso. Quem define sua criação é o Criador e não o sistema. Amém? Quem te define é o Senhor e não as pessoas. Não deixa isso entrar no teu coração. Se te disseram que você não era nada, como uma vez eu escutei, que eu não ia ser nada, que eu ia ser totalmente ao contrário do que hoje eu sou, uma mãe de família, uma esposa que respeita o meu marido, uma esposa que ora pela minha casa, eu oro pela minha casa. E eu creio que o melhor sim, é a eternidade. Mas o Senhor também diz que a gente pode comer o melhor nessa terra enquanto vivermos aqui. Então eu estou sendo preparada, lapidada, estou buscando a esse Deus para que eu ande segundo a vontade dEle. Essa Virgínia aqui erra ainda muito, mas a diferença hoje é que eu corro para os pés do Senhor para pedir a Ele que eu possa andar segundo a vontade dEle e que Ele me perdoe. Quando algumas vezes eu desvio a rota, quando eu saio da rota que é Ele. Amém? Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Amém.